Olá, vamos resolver mais uma questão do Colégio Naval, 1981. Dessa vez é a questão 18, penúltima questão que nós vamos resolver e vamos encerrar a prova de 1981. Sobre o sistema ax2 mais y igual a 1, x mais y igual a a, podemos afirmar. E ele me deu 5 opções, como é de praxe no Colégio Naval. Só que o mais interessante aqui é que ele me deu valores 1, menos 1 e 0. Deu 3 valores. E eu peguei esses 3 valores para A e coloquei no quadro para a gente estudar esse sistema, que não é um sistema tradicional do primeiro grau, é um sistema envolvendo uma reta e uma parábola. Então o que acontece? A gente tem que discutir esse sistema, mas a discussão não é tão simples assim. Por isso que ele me deu várias possibilidades para A. Por quê? Para facilitar o meu problema. Agora a gente não pode esquecer uma coisa. Se eu tenho uma parábola, é sinal de que eu vou ter que trabalhar as raízes dessa parábola. Se elas são reais, eu tenho 2 possibilidades. Se elas não forem reais, eu tenho uma possibilidade. Por quê? No jogo das possibilidades do determinante de uma parábola ou de uma equação quadrática, eu tenho 3 possibilidades. E é essas possibilidades que eu vou trabalhar. Então, deixo a vocês agora a discussão separada por valor de A. E aí, vocês tentem resolver. Eu já marquei a opção correta e vejam se vocês, de fato, chegaram a essa opção. Vamos à questão. Bom, primeiro vou pegar para A igual a menos 1. Menos 1, 0 e 1. Eu estou na ordem crescente. Então, para A igual a menos 1. Para A igual a menos 1, meu sistema vai se reduzir a isso aqui, ó. Menos x2 mais y igual a 1. E x mais y igual a menos A. Bom, menos 1, perdão. Menos 1. Na hora que eu faço menos 1. Na hora que eu faço essa substituição, eu crio aqui de fato, se aqui eu tenho uma reta genérica, porque eu não sei quem é A, aqui eu tenho uma parábola genérica, que eu não sei quem é A, certo? A não assumindo valor 0, porque se assumir, eu não tenho mais uma parábola, eu tenho uma reta paralela ao eixo X. Então, ó, eu vou pegar esse sistema aqui composto de uma parábola e uma reta e vou multiplicar aqui por menos 1. Então eu vou ter menos x2 mais y igual a 1. E aqui eu vou ter menos x menos y igual a 1. E vou somar isso aqui. Na hora que eu somo, eu cancelo y, porque eu estou usando o sistema de adição, onde eu faço aparecer os simétricos. Uma vez que eu fiz isso, eu vou ter menos x2, menos x, 1 mais 1, 2, passa para o outro lado, menos 2. Eu vou ter uma parábola. E aqui, ó, eu vou ver o que vai acontecer aqui, ó. Tá certo? Eu vou ver o que vai acontecer aqui, ó. Delta vai ser igual menos 1, que é B2, menos 4, que multiplica menos 1, que multiplica menos 2. Por quê? Porque delta, vou colocar aqui, delta é B2 menos 4 AC. Eu estou usando essa fórmula do determinante, do discriminante, né? Igual 1, menos vezes menos vezes menos, menos 4 vezes 1, 4 vezes 2, 8. Portanto, delta é menos 7. Então, notem bem uma coisa. Se delta é menos 7, ele diz o seguinte, ó, para A igual a menos 1. Para A igual a menos 1,
x é igual a y, que é igual a 3. Não. Primeiro que eu tenho delta menor que zero. Então eu não vou ter x igual a y igual a 3. Por quê? Porque esse número aqui não vai gerar raiz real. Ou seja, não vai ter essa equação que eu criei aqui, quando eu substituir a por menos 1, não vai me possibilitar x e y real. Logo, o item E está falso. Agora eu volto para cá. Ó, se A igual a 1, o sistema é indeterminado. O sistema é indeterminado. Ou seja, se o sistema é indeterminado, não existe possibilidade de solução. Para igual a menos 1, só não vai ter solução real. Tá certo? Só não vai ter solução real. Se não vai ter solução real, ele pode ser determinado? Não. Por que ele não pode ser determinado? Tá certo? Por que ele não pode ser determinado? Porque ele é impossível. Dentro dos reais, para A igual a menos 1, o sistema é impossível e não determinado. Então, o que aconteceu com a letra B também? É falsa. Então, eu tenho duas falsas aqui. Eu tenho já para A igual a menos 1 e para A igual a menos 1. Primeiro que x e y não é 3, porque o determinante é menor que zero. Se o determinante é menor que zero, eu não tenho raízes reais. Se eu não tenho raízes reais, é impossível resolver isso dentro dos reais. Mário, mas tem solução? Tem solução, mas num conjunto numérico superior aos reais. Ela é impossível em R. Ela é impossível em R. Em R ela é impossível. Mas se fosse num complexo, ela seria possível e indeterminada. Por quê? Porque eu encontraria duas raízes imaginárias. Mas dentro dos reais é impossível, porque delta é menor que zero. Se delta é menor que zero, eu não tenho raízes reais. Pronto, discuti duas opções e já eliminei duas possibilidades. Agora eu vou para A igual a zero. Para A igual a zero, olha o que vai acontecer. Eu vou zerar o termo em x2, vou ficar com y igual a 1 e x mais y igual a zero. Se y é igual a 1 e x mais y é igual a zero, eu vou substituir y aqui. X mais 1 igual a zero, portanto, x igual a menos 1. Então, se A for zero, x é menos 1 e y é 1. Aí ele diz o seguinte, ó. Para A igual a zero, x é igual a y igual a 2. Não. Para A igual a zero, x igual a menos 1 e y igual a 1. Então essa aqui também está falsa. Ah, Mário, só faltou agora trabalhar o 1. Ué. Por isso que eu já separei tudinho aqui para vocês. Ó. Na verdade, para eu encontrar A igual a zero, né, para A igual a zero, essa talvez tenha sido a parte mais fácil de demonstrar que não dava 2 e 2, né, que dava menos 1 e 1. Então eu vou para A igual a 1. Para A igual a 1, meu sistema vai ficar assim, ó. x2 mais y igual a 1. X mais y igual a 1. Aqui agora, eu vou multiplicar essa aqui por menos 1. Então vai ficar x2 mais y igual a 1. Menos x menos y igual a menos 1. Aqui eu vou usar o mesmo sistema de solução, adição. Na hora que eu faço isso aqui, eu vou ter x2 menos x igual a zero, porque os simétricos aqui eu vou cancelar.
Vou cancelar os simétricos, vou ficar com uma equação de segundo grau incompleta, em que eu não tenho termo independente. Se eu não tenho termo independente, essa parábola tem que passar pela origem. Se passa pela origem, uma das raízes é zero. Então aqui eu tenho x que multiplica x menos 1, colocando x em evidência igual a zero, e eu vou usar o teorema do anulamento. Então, para o teorema do anulamento eu tenho a primeira raiz igual a zero ou a segunda raiz igual a 1. Então, quantas soluções diferentes eu tenho para x? Eu tenho para a igual a 1, eu tenho duas soluções diferentes para x. Com isso, prestem bem atenção numa coisa. Se eu tenho para x igual a zero, eu tenho y, portanto, y vai ser 1. Para x igual a 1, portanto, y vai valer 0. Notem bem uma coisa. Eu tenho quantas possibilidades? Duas possibilidades. Se eu tenho duas possibilidades distintas, prestem bem atenção. O sistema é impossível? Não, falso. Para x diferente de 1, é falso. Por que é falso, Mário? Se você não estudou, uai, porque eu sei que para x igual a 1, o sistema é indeterminado. Então eu já tenho a resposta. A resposta está na letra A. Porque se eu tenho para x igual a 0, y igual a 1, para x igual a 1, eu tenho y igual a 0, o sistema aqui é indeterminado. Mário, por quê? Porque aqui delta é maior que zero. Se nós olharmos aqui, delta é maior que zero, né? Que eu vou ter delta igual a 1. Logo, delta é maior que zero, o sistema é duas raízes reais e distintas, o sistema é indeterminado. Resolvida a questão, a opção correta, a letra A. Por exclusão, x diferente de 1 não vai dar sistema impossível. Quando é que o sistema vai ser impossível? Então aqui, ó, duas raízes reais e distinta vai ser indeterminado. Duas raízes reais iguais, determinado. Sem raízes reais, impossível. Quando é que ele vai ser impossível? Quando é que ele vai ser impossível? Quando A for menos. Beleza? Fiquem bem, até a próxima videoaula e na sequência nós faremos a última questão dessa prova. Um abraço.